paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, eu vou ler uma carta aqui, que essa carta que está ao lado aqui, a carta do irmão, ele tem até um nome difícil, rapaz, de falar, é irmão Michek, parece, Michek, né? Mateus Michek. Ele é dali da região de Joinville, certo? E ele fez essa carta de renúncia, e ele apresenta a carta, que eu vou ler a carta e também vou ler ali alguns comentários que ele fez da região de Joinville, certo? Alguns comentários, um sofrimento que ele passou, e isso tem que vir a público para que as pessoas saibam, né, o que realmente acontece nos bastidores da Congregação Cristã no Brasil. Por trás dessa suposta graça maravilhosa que eles chamam, na verdade tem muita inveja, ira, porfia, perseguição, maledicência e mais um punhado de pecados que estes homens estão carregados, né? Então eu vou ler a carta do irmão, tá? E depois a gente faz os nossos comentários. Na carta de renúncia que ele enviou para o Brás, está mais ou menos assim: a Congregação Cristã no Brasil, Regional Joinville, Brás e irmãos anciões. Caros, a paz de Deus. Eu, Mateus Michek, brasileiro, casado, motorista de caminhão, inscrito, não vou falar aqui os documentos dele, certo? Residente e domiciliado, também não vou falar aonde ele mora. Jardim Paraíso, aqui é importante para você saber onde é que era comum dele. Jardim Paraíso, nesta cidade de Joinville, Santa Catarina. Venho por meio desta comunicar a Vossa Senhoria minha renúncia ao Ministério de Cooperador de Jovens e Menores, que ocupo desde dezembro do ano de 2001, onde passei a atender às reuniões e prestava assistência religiosa, assegurado no inciso 7º do artigo 5º da Constituição Federal. Neste ensejo informo que as razões que me levaram a esta decisão são de ordem pessoal e não cometi pecado ou ato indisciplinar que pudesse me afastar deste ministério. Desta forma, ratifico minha renúncia ao cargo de cooperador de jovens e menores na comum congregação do Canto do Rio, Jardim Paraíso 4. Nesta oportunidade, renovo votos de elevada estima e consideração a todos os irmãos que neste tempo se fizeram amigos e companheiros nesta missão. Aqueles que se fizeram amigos e companheiros, tá? Joinville, Santa Catarina, 12 de fevereiro de 2023. Mateus Daniel, acho que Michek. Essa aqui é a carta de renúncia do irmão Mateus, mas ninguém renuncia assim por nada, né? Existem coisas que aconteceram nos bastidores. E eu vou ler aqui agora o comentário dele comigo, né? Contando e relatando o seu sofrimento e as perseguições que ele sofreu nessa igreja, nessa região também, né? Nessa regional ali de Joinville. E ele diz o seguinte: fui cooperador de jovens e menores em Joinville. Fui levantado para dar início em uma nova comum congregação na cidade. Meu companheiro, cooperador oficial, havia sido remanejado de outra localidade, já com histórico de problemas como cooperador de jovens lá desta comum. Ou seja, o cooperador já veio com problema da outra, com problemas com o outro cooperador de jovens daquela comum. Em Joinville ocorre um problema muito grave e deprimente na Congregação Cristã no Brasil. Grandes famílias mandam e desmandam na obra por aqui. Isso é em todo lugar, tá? Essas famílias levantam para o ministério geralmente parentes ou alguém que possui um grau de parentesco com alguém do ministério. Isso vai formando uma corja semelhante a um cartel. Mais ou menos isso, Josafá, né? Ou seja, ele dá a ideia de um quartel para dar só para figurar para vocês verem, né? Como é que a coisa é feita como se fosse um grupo que comanda ali, né? Detalhe, vale ressaltar que eu não tenho familiares na congregação, a não ser meu pai e minha esposa. E sendo assim, comecei a ser perseguido lá dentro. Ou dançava conforme a música, ou iria ser derrubado. Mas a covardia é tanta que não me derrubaram sentando eu no ministério. Me derrubaram me cortando aos poucos, me ferindo, falando asneiras nos púlpitos com claras indiretas que desestruturaram eu e a minha família. Ou seja, atacando até tirar a autoestima da pessoa, diminuindo, ferindo, né? Fazendo a pessoa se sentir um menos ali no ministério, né? Ou seja, foram matando o cooperador de jovens na unha. Eu, sendo cooperador de jovens, era cercado por uma cúpula da mesma família que tiravam minha função.
era obrigado a cumprir ordens e se eu demonstrasse minha opinião, eu era taxado como um empecilho na obra, ou seja, não pode opinar. Se opinar, você é um empecilho na obra. Ouvindo certas coisas do tipo, temos que ter união, o povo precisa ver que somos unidos. Sempre a mesma conversa, né, irmão? Os camaradas perseguem os outros, faz um monte de coisa, né, errada, não gosta de serem repreendidos, fazem um monte de coisa e depois vem falar para as pessoas, oh, temos que ter união. Esses são aqueles que vai na tribuna quando vão pregar e choram. Eles lêem lá Salmo 133, ó, quão bom, quão suave que os mãos vivem, e choram na tribuna. E, oh, Deus vai fazer uma obra. Esses falsários. Olha só, o irmão é muito rígido. Era a crítica que se fazia contra ele. O irmão é muito rígido. O que não é flexível, quebra. Falava para ele, você tem que ser flexível, isso aqui é um conselho demoníaco, nós temos que ser bíblicos. Se alguém achar a Bíblia rígida, o problema é teu, ela não muda. Isso aqui é conselho do diabo que deram para ele. O irmão é muito rígido, o que não é flexível quebra. Se eu levantar um assunto desse para a reunião, eu perco a cabeça. Ou seja, eles falando para ele, ó, se você levantar um assunto desse na reunião, você perde a cabeça, rapaz. Outras vezes organizava algo com a mocidade, um lanche ou algo do tipo. Dentro das minhas condições, pois sou pobre. Era criticado e diziam que o que eu fazia era muito pouco. Ou seja, ele organizava alguma coisa com a mocidade, um lanche, alguma coisa, mas dentro das condições que ele tinha, porque ele era pobre, né? Aí vinha eles criticando, dizendo que o que ele fazia era pouco. Quem tem que fazer isso é a igreja. Por que a igreja não tem dinheiro para fazer se ela recolhe tanto dinheiro do povo? Por que o cooperador tem que fazer sozinho para uma igreja inteira? A pergunta que eu faço aqui, nesse caso aqui, vocês ajudavam esse cooperador de jovens? Vocês tiravam dinheiro do bolso para poder ir lá ajudar ele? Ou só tava lá como uma hiena mordiscando ele, né, tentando ferir ele o tempo todo? Aí segue. Fui colocado na limpeza da congregação. Fui colocado na limpeza da congregação com minha esposa e limpávamos praticamente sozinhos. Olha aí, gente, o camarada foi usado até dizer chega. Tá aí, ó, cooperador de jovens, na verdade, não passa mais de uma mão na obra para fazer coisas que os ricos não querem, ó. E os bambambam só na boa, pregando tudo por aí. Quando ia pedir ajuda em um grupo, entre irmãos no WhatsApp, mandavam apagar as mensagens. Olha só, ia lá e falava, apaga, irmão, apaga as mensagens. Não, apaga as mensagens. Mas, rapaz, é que vocês também são muito devagar, viu, rapaz? Para não falar frouxo, viu, irmão? Porque tem que bater de frente com esses camaradas. Eles pensam que são o quê? Você tá pedindo ajuda? Aí vão lá e falam para você apagar a mensagem. Vamos ver aqui o restante. Vamos ler, né? Quando tratavam algum assunto, me deixavam de lado e eu só iria saber depois de tudo resolvido, assinado e feito. Tomaram todo o meu campo de trabalho com a mocidade e me colocaram contra eles. Nossa, foram praticamente removendo. Por que não tiraram logo o camarada do ministério, meu Deus? Até que um dia chegou o dia de eu pedir renúncias por esses motivos e não quiseram tratar o assunto. Não reconheceram minha carta, alegando que não havia motivos para aceitar esta renúncia. É óbvio, eles devem estar sendo pressionados pelo Brás, tá? Eu acho, tá, gente? Para não receber mais renúncias, porque muita gente renunciando dos seus ministérios, principalmente aqueles dos escalões mais abaixo, cooperador e cooperador de jovens, que esses aí só apanham e servem menos, mesmo como mão de obra, tá? Você vê renúncia de ancião? Bem pouquinho, olha lá. O famoso pregador dessa congregação usava o púlpito para pregar heresias e indiretas. O que mais tem é isso, irmão, na CCB. Coloco heresia todo dia praticamente aqui para o CCB não ouvir. Olha lá. Formaram um evento totalmente fora do propósito da graça, com a mocidade. Acredita nisso? Ou seja, formaram um propósito totalmente diferente. Fica vendo, irmão. Pasme, olha só. Pois bem, o evento era sem o consentimento do cooperador de jovens, ou seja, ele não sabia de nada. E envolvia a mocidade e crianças em locais totalmente impróprios e nada a ver com o evangelho, né? Josafá tinha até jogo de perguntas e respostas bíblicas entre os cooperadores e quem errava levava tortada na cara e a festa era uma loucura. Meu Deus do céu, o que eles não estão fazendo para divertir as crianças, né? Resposta de pergunta, imagina as perguntas que essas pessoas faziam, né? Ou seja, sem noção bíblica alguma,
aquelas perguntas bem dos jargões, né? Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Quem foi que derrotou o Golias? Sabe, essas perguntas bem nos jargões das pregações CCBanas. E aí, dava tortada na cara de quem erra. Rapaz, aí segue, ó. Teve até caso de irmãos, fica até difícil falar essa palavra, né? Ou seja, nesses atos de ter muito toque com irmão e irmã, né? Pra explodir bexiga, essas coisas, né? Irmãs de saia muito curta, mostrando tudo nessas brincadeiras. Era uma verdadeira vergonha. Adivinha? Fui contra. Pois primeiro, ninguém me perguntou. Eu estava na mesma comunhão. Aliás, se eu estava na mesma comunhão, é que eu estou corrigindo aqui, tá? Se eu estava na mesma comunhão. Segundo, que eu penso que cada comum e cada cooperador de jovens deve ter autonomia e campo para trabalhar e idealizar ensinos, ajuntamentos, visitas e etc. E por aí vai, meu irmão. A coisa é feia pra cá. E sobre o irmão Aires, fui apresentado na sua época, inclusive minha carteirinha, que ainda tenho o nome dele como presidente. Quando tudo aconteceu, lembro perfeitamente das reuniões e o que era dito pelos anciões do Braz, né? Mas ele não falou o quê. Lamentável, mais essa daí na CCB, né? Mais essa coisa na CCB, né? Não sei nem o que a gente pode falar sobre isso. Tá bom, irmãos? Então agradeço a presença de todos vocês. E é isso, tá? Tá aí mais uma renúncia, Joinville, e vai sair o que vai sair de cooperador de jovens e cooperador não tá escrito, não é brincadeira. Vai sair muita gente. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.